Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da GT System. Eu sou o professor Tarcísio e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um cenário de roteamento no Cisco Packet Tracer. Para esse cenário utilizaremos os roteadores 19 e 41, no caso utilizaremos dois. Vou montar o cenário aqui juntamente com vocês. Então temos aqui dois roteadores. No cenário também acrescentarei dois switches, um para a primeira rede e o outro para a segunda rede. Colocaremos aqui hosts, certo? Pode ser um notebook, pode ser um computador comum, um desktop. Aqui seriam os nossos dispositivos. Para essa comunicação, teremos que utilizar interfaces seriais nos roteadores. Então, para acrescentar essas interfaces seriais nesses roteadores, primeiramente iremos clicar duas vezes em cima do equipamento. Irá abrir aqui a interface do aparelho. Podemos ver aqui a parte física do aparelho. Para acrescentar uma interface serial a esse equipamento, temos que desligá-lo. Temos aqui um botão de ligar e desligar. Vamos desligar. E aqui logo acima temos as interfaces que podemos utilizar. No meu caso eu vou utilizar uma HWIC. É só clicar em cima e arrastar para o módulo do equipamento. Feito a conexão no slot, basta ligar o equipamento novamente. Vamos desligar, fechar aqui essa interface e fazer o mesmo procedimento no router 1. Vou clicar aqui nele, na aba Physical. Eu vou aqui desligar o equipamento e acrescentar a interface serial no slot. Vou ligar novamente o equipamento. Vamos agora fechar aqui essa interface e fazer as ligações dos cabos para cada equipamento. Fazer a interconexão de cada equipamento. Vamos aqui nesse símbolo que parece um raio e escolher o tipo de cabo que iremos utilizar nessa conexão. Para isso, utilizaremos um cabo UTP, certo? Conectado nas portas Fast Ethernet, as portas Fast Ethernet do switch. E logo em seguida vou selecionar uma interface do switch e conectar a uma interface do nosso roteador. Pronto. Fisicamente eu fiz a interligação entre os equipamentos. Da mesma forma farei do outro lado. Selecionarei aqui um cabo. Selecionarei aqui uma interface do meu switch e ligarei com a interface do meu equipamento, no caso o meu desktop. Agora selecionarei outra interface no meu switch e interconectarei com a interface do meu roteador. Pronto. Cada rede agora está com as suas interconexões feitas. Agora eu farei a conexão entre as interfaces seriais do roteador 0 e do roteador 1. Para isso utilizarei o cabo DCE. Ligarei aqui na minha serial 0/0/0 até a serial 0/0/0 do roteador 1. Pronto. Então temos aqui a conexão física entre os equipamentos. Agora criaremos rotas estáticas para que esse host em uma determinada rede, que ainda configuraremos, se comunique com essa outra rede, certo? Que também daqui a alguns minutos definiremos os seus endereços IP. Então vamos lá. Para podermos configurar o endereçamento dessa rede, temos que entrar na linha de comando desse primeiro roteador.
Então vamos aqui abri-lo, CLI, e aqui temos a interface de configuração do nosso roteador. Está perguntando se eu gostaria de algum acompanhamento durante o processo de configuração. Vou colocar não. E aqui seria a nossa interface de configuração, certo? Então entrarei no modo administrador, Enable, abreviado para ENA, e logo em seguida no modo de configuração, Conft. Ao digitar Conft, eu entro no modo de configuração. Pronto, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou configurar a minha interface LAN dessa primeira rede. No caso, a interface dessa rede, que servirá como gateway para os equipamentos dela, será a interface dessa porta aqui. Vamos aqui deixar o mouse acima do roteador e ele nos dirá quais interfaces Ethernet temos. Temos a Gigabit Ethernet 0/0 e a Gigabit Ethernet 0/1. No caso, eu estou utilizando a Gigabit Ethernet 0/0, certo? Basta eu colocar o mouse em cima desse cabo e ele mostrará para mim qual interface eu estou utilizando. Como vocês podem ver, está aí abreviado Gig 0/0. Então vamos lá, voltar para a interface de configuração desse aparelho. Então, aqui no modo de configuração, eu vou entrar na interface que eu desejo configurar. Então, int G 0/0. Então eu estou na minha interface Gigabit Ethernet 0/0, certo? Agora eu vou configurar um endereço IP qualquer nessa interface. O endereço que eu utilizarei aqui como exemplo seria o IP 192.168.1.1 e a máscara de rede referente a essa rede de classe C padrão 255.255.255.0. Ao digitar o IP e a máscara com o comando IP address, basta dar um enter. Pronto, estou com a minha interface endereçada. Agora eu vou ligar essa interface no shutdown ou somente no shoot. Pronto. Ao efetuar esse comando no shoot, podemos verificar que a interface já começa o seu processo de ligamento. Ela já está iniciando. Agora, o que iremos fazer? Colocaremos esse computador da rede do router 0 em rede com a interface que acabamos de configurar. Como faremos isso? Primeiramente, daremos um clique em cima do computador. Vai abrir esse painel. Vamos clicar na aba Desktop, IP Configuration, e digitaremos aqui. Inicialmente, nessa configuração, faremos de modo estático um IP na mesma faixa de rede da interface Gigabit Ethernet 0/0. Então, na minha interface Gigabit Ethernet 0/0, eu coloquei o IP 192.168.1.1. Se eu desejo colocar esse computador na mesma rede que a minha interface, vou utilizar a mesma identificação de rede, no caso 192.168.1. E aqui eu coloco o endereço de host qualquer. Vou colocar aqui 2. A máscara correspondente a essa rede. E quem será meu gateway? Quem será o caminho para as próximas redes? Será o endereço da minha Gigabit Ethernet 0/0, 192.168.1.1. Por enquanto, só precisamos dessa configuração para que os equipamentos se comuniquem. Podemos fechar aqui também e vamos testar a comunicação. Aqui ao lado temos
esse envelope que simboliza um teste de comunicação. Então podemos selecionar essa carta e colocarmos aqui. Se colocarmos aqui em cima desse computador e em cima do nosso router 0, aparecerá aqui um status de comunicação aqui ao lado, certo? Ó, successful, ou seja, temos comunicação ocorrendo entre o host PC 0 e o router 0. Pronto, então temos uma rede aqui configurada. Faremos esse mesmo procedimento no outro roteador da rede 1. Então, clicaremos aqui em router 1. Vamos aqui em CLI. Colocaremos que não precisamos desse diálogo durante as configurações. Entraremos no modo administrador. Logo em seguida no modo de configuração com o comando conft. E agora configuraremos a nossa interface Gigabit Ethernet dessa rede do router 1. Vamos conferir. Com o mouse acima do cabo, podemos ver que a interface que estamos utilizando é a Gigabit Ethernet 0/0. É essa interface que devemos configurar. Novamente aqui na nossa linha de comando, com o comando int, entraremos na interface Gigabit Ethernet 0/0. Int G0/0. Pronto. Estamos na interface Gigabit Ethernet 0/0. Agora configuraremos um IP correspondente a essa outra rede. Podemos colocar aqui como exemplo IP address, o IP 200.200.200.1. Esse é o endereço que eu estou usando como exemplo para configurar na minha rede do router 1. Máscara correspondente a essa rede 255.255.255.0. Pronto. Configuramos o IP 200.200.200.1 para a rede do router 1. Agora vamos ligar essa interface. Vou aqui colocar a linha de comando ao lado, só para vocês verem acontecer o processo de ligamento. Então vou aqui digitar o comando no shoot para ligar a interface. Pronto. Como vocês podem ver, aqui ao lado, a interface já começa o seu processo de inicialização. Prontinho. Vou fechar aqui as configurações, como eu fiz no router 0, e vou configurar o PC 1 na mesma rede do router 1. Cliquei no nosso PC 1. Após isso, vou clicar em Desktop, na aba Desktop, e IP Configuration. Da mesma forma da rede anterior, vamos configurar no modo estático. O IP que eu colocarei aqui na identificação do PC1 será o 200.200.200.2. Máscara correspondente a essa rede, máscara de classe C. Gateway. Quem será meu gateway? Quem será o endereço que servirá de caminho para as próximas redes? Será o endereço da minha Gigabit Ethernet 0/0 do router 1. Então, 200.200.200.1. Feito isso, está concluída a configuração, basta fechar. Pronto. Vamos fazer o teste de comunicação entre o router 1 e o PC 1. Vou pegar aqui esse envelope e vou colocar sobre os equipamentos e vamos ver que temos aqui a mensagem successful, certo? Ou seja, a comunicação ocorreu de maneira correta. Temos comunicação. Criada essas redes, né, separadamente, agora iremos fazer com que elas se comuniquem. Se a gente fizer o teste
nesse momento entre as redes, veremos que elas não se comunicam. Coloquei aqui o envelope de comunicação, simbolizando um ping entre o PC0 e o PC1. E vemos que a comunicação falhou. Para que essa comunicação ocorra, precisamos criar uma rota entre esta rede do router 0 para a rede do router 1 e vice-versa. Para que isso ocorra, precisamos configurar as nossas seriais acrescentadas nos roteadores anteriormente. Vamos lá, vou aqui abrir novamente as configurações do meu router 0, certo? Estamos aqui nas configurações dele. Vou sair dos modos de configuração, vou novamente entrar para fins de didática, conft, e agora vou configurar a nossa interface serial 0/0/0, certo? Que no caso eu posso verificar que é ela que eu estou utilizando. Então vamos lá, int s 0/0/0 é a interface que eu desejo configurar. Então estou dentro do modo de configuração da interface. Agora vou configurar um endereço IP com o comando ip-address. Vou colocar aqui um IP de classe A, 10.0.0.1, máscara de classe A, 255.0.0.0. Pronto, coloquei o endereçamento de classe A para essa interface, como vocês podem ver, ip-address, o IP e a máscara. Agora vou configurar o clock rate. Então eu posso verificar que o lado que o clock rate será configurado é o lado onde eu conectei o meu cabo inicialmente, certo? Isso a gente faz essa verificação, essa identificação para vocês, porque estamos utilizando de um simulador, no caso o Cisco Packet Tracer. Então, onde configuro o clock rate? Do lado onde eu pluguei o cabo primeiramente. Nesse caso vai ser aqui nesse meu router 0, certo? E também, se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aqui o mouse logo acima do cabo, que vocês vão ver que vai aparecer esse relógio que indica o lado onde deve ser configurado o clock rate. Então vamos lá, vou colocar aqui um valor qualquer para o nosso clock rate. Vou digitar aqui clock rate 50.000. Pronto, feito isso, vou ligar a interface no shoot. Pronto, fiz o processo de ligação dessa interface serial 0/0/0 do router 0. Agora vou configurar a interface do router 1. Fechei aqui a interface de configuração. Vou clicar agora no meu router 1. Vou sair aqui do modo de configuração da interface anterior e vou agora acessar a interface serial 0/0/0 do router 1. Estou dentro da interface. Vou configurar o endereço IP correspondente à serial anterior que configuramos. Então, ip-address 10.0.0.2 e a máscara 255.0.0.0. Pronto, coloquei aqui o endereço para essa placa. Vou desabilitar o clock rate para essa placa, já que já configurei o clock rate na placa anterior. Então, no clock rate. Prontinho, desabilitei. E agora eu vou fazer o processo de inicialização dessa interface. Então, no shoot. Como vocês podem ver logo acima, já aparece aqui o status em verde, indicando que a interface foi iniciada.
certo? Para comprovarmos que há comunicação entre as interfaces seriais, porque elas estão na mesma rede, podemos aqui pegar esse envelope novamente e colocar sobre os equipamentos. E novamente teremos a mensagem successful. Correto? Agora vamos testar a comunicação entre os hosts. Será que já tem comunicação? Ainda não, certo? Por quê? Porque ainda devemos criar a rota, certo? O caminho que esses pacotes vão percorrer para chegar de uma rede a outra. Então, seguindo o nosso raciocínio, vamos começar aqui a configuração da rota através do roteador 0. Então vamos lá. Vou aqui novamente clicar no meu router 0, na aba CLI, na nossa linha de comando, e vou configurar a nossa rota. Vou sair aqui do modo de configuração da interface e vou digitar o comando iproute. Aqui é o segredo, certo? Eu estou no roteador 0 e desejo alcançar a rede do roteador 1. Então vamos lá, o que eu devo fazer? Iproute é o comando que você vai utilizar, certo? Então, que rede você está no roteador 0, certo? Que rede você deseja alcançar? A rede no meu roteador 1. Então, qual seria a rede do meu roteador 1? 200.200.200.0. A máscara da rede que eu desejo alcançar, 255.255.255.0. Então esse primeiro endereço que eu coloco aqui é referente à rede que eu desejo alcançar. E logo em seguida, depois do IP da máscara, eu coloco aqui o meu salto. Quem será o endereço que servirá de caminho para que eu alcance a minha próxima rede? Será a interface que está à sua frente. No caso, eu estou no roteador 0. A interface que está à minha frente é a interface serial 0/0/0 do meu roteador 1, certo? Ó, estou aqui, desejo ir nessa direção. Então a placa de rede, a interface que está à minha frente, que servirá de salto, será o endereço que está nessa placa serial aqui. Eu sei que o endereço que está lá é o endereço 10.0.0.2. Então, feito isso, está criada a primeira rota. Criei a rota do roteador 0 e agora vou criar a rota do roteador 1, seguindo a mesma lógica, certo? Vou fechar aqui essa aba de configuração do roteador 0. Vou agora no meu roteador 1. Novamente, sairei da interface de configuração anterior, que era da interface, e vou digitar o comando iproute, que foi o comando que eu utilizei no roteador anterior. Então, iproute, seguindo a mesma lógica. Qual a rede que eu desejo alcançar? Estou no roteador 1 e desejo alcançar a rede do meu roteador 0. Qual é a rede que está configurada lá? Se a gente tiver alguma dúvida, basta colocar o mouse acima do roteador que você deseja alcançar. Então a rede que está aí é a 192.168.1, certo? Então é essa rede que desejamos alcançar estando no roteador 1. Então 192.168.1.0, essa seria a rede que eu desejo alcançar. E a máscara dessa rede, 255.255.255.0. E agora o endereço de salto que me servirá de caminho para alcançar essa rede. Qual será? No caso, seguindo a mesma lógica anterior, se eu estou no roteador 1 e desejo alcançar a rede do roteador 0, a interface que vai me servir de caminho é a interface serial desse roteador. Seria a interface que está à minha frente. No caso, a interface serial 0/0/0. Certo? Então o endereço que está lá, vou colocá-lo aqui, logo após a máscara 10.0.0.1 e vou dar Enter. Pronto. Foi criado o caminho do roteador 1
para o roteador 0. Pronto, feito isso, vamos testar a comunicação. Vou pegar aqui esse pacotinho, né, essa carta, e vou colocar de uma interface para outra. Vocês podem ver que está havendo comunicação, certo? Ó, successful, certo? Então esse foi o teste que eu resolvi mostrar para vocês, a criação de rotas entre redes distintas, certo? Espero que vocês tenham aproveitado, né, esse conhecimento. Continue aguardando os vídeos desse canal, se inscreva nele e continue nos acompanhando, certo? Fiquem com os próximos vídeos e até uma próxima videoaula.